Bom dia, meus amores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos pegar o livro e continuar, encerrar, né, esse capítulo. Então, a gente vai começar na página 221 e nós vamos começar a falar sobre sexo e sexualidade. O livro, ele mostra um diagrama, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem esse diagrama aqui. E aí ele fala que o círculo interior é sexo e o maior é a sexualidade. Então, a sexualidade, ela engloba o sexo. E qual é a diferença das duas coisas? Sexo é o ato sexual, tá? É o que a gente estudou na aula anterior, brutamente falando, realmente do envolvimento, né, do genital masculino no genital feminino. Só isso. E aí nós temos... Ai, obrigada. E aí nós temos a sexualidade, que é a parte afetiva. É o carinho, é o prazer, são as emoções, é o respeito. Então isso é muito maior do que a parte carnal, tá? Até porque o nosso corpo, ele responde ao carinho, né? Então, quanto mais respeito tem, mais o corpo responde. Quanto mais ignorância tem, menos o corpo responde. Então, essa é a diferença. Sexo para sexualidade, sendo que sexualidade engloba o sexo por isso. E aí, o livro começa falando que reprodução humana envolve o sexo e a sexualidade, dois termos comumente utilizados como sinônimos. No entanto, eles têm significados diferentes. Com marca-texto, o sexo se refere ao ato sexual entre duas pessoas, proporcionando prazer sexual para ambas. Só isso. Sexualidade está ligada ao sexo, à afetividade, ao prazer, ao carinho, ao sentimento de amor, de respeito, além de gestos, toques e intimidades entre duas pessoas. Todos esses fatores são diretamente influenciados pela cultura e educação que os indivíduos recebem. E aí nós vamos falar de respeito e tolerância. Nós sabemos, né, que a sexualidade, ela envolve a tolerância. Por quê? Porque nós temos orientações sexuais, certo? Então, antigamente a gente só tinha os GLS, os LGBTs, né? Agora a gente tem LGBTQI, então a gente tem os heterossexuais, que é a mulher e o homem junto. Nós temos os homossexuais, que é mulher com mulher, homem com homem, né? Nós temos os bissexuais, que é quando a mulher fica ou com mulher ou com homem, e o homem com mulher ou com homem, tanto faz. E agora nós temos também os transexuais, né? Que é quando a pessoa muda de gênero. E a informação é só essa, tá? Não vou aqui dizer sobre cada coisa. Nós vamos falar sobre respeito e sobre tolerância. Isso é uma coisa que não se discute, tá? Isso é uma coisa que você não dá a sua opinião. O seu caminho é respeitar e acabou, né? Então, se você tem um amigo que ele é homossexual, sua opinião não importa. Você respeita. Acima de tudo, você respeita. Você tolera. Você vai olhar e vai ver. Ah, é uma coisa que eu não quero pra mim. Ok, ele segue a vidinha dele. Ah, talvez possa ser pra mim. Ok, você segue sua vidinha. E ponto, né? A gente sabe que a homofobia é crime. Quando você discrimina, quando você faz bullying, quando você não tolera, quando você trata mal uma pessoa simplesmente porque tem uma orientação sexual diferente de você, você está fazendo bullying,
você está sendo desrespeitoso, você está sendo antiético, você está sendo imoral. E você está cometendo um crime. E é muito antigo a gente ter intolerância. É coisa de muitos anos lá atrás a gente pensar em discriminar. Então é ridículo no mundo de hoje, com a tecnologia avançada, com tantas coisas mais importantes acontecendo, a gente infelizmente ainda ter que lutar por não a homofobia e pelo racismo, né? Que é a luta do preto. Então, não se discrimina ninguém por orientação sexual, por religião, tá? E por cor, etnia, cultura. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem debates assim e é tenebroso pensar que a gente ainda luta por coisas que deveriam ter acontecido só lá na época medieval. Com tantas outras coisas para a gente pensar, Covid, por exemplo, né? Com tantas pessoas morrendo e a gente tendo que falar de intolerância. Vocês estão crescendo, então a gente tem que falar. Mas quando a gente vê alguém cometendo um ato desse, é seu dever como cidadão, depois dessa aula, você entender que isso independe da sua opinião. É a mesma coisa que eu interferir na sua opinião sobre orientação sexual, sobre religião, sobre etnia, sobre cor. Um exemplo simples é a cor. Eu sou morena, independente da tua religião, independente da tua opinião, independente da tua orientação sexual. Porque orientação sexual, religião, gente, ainda muda. Mas cor de pele não tem como. Eu não vou pegar um ralador, me raspar e ficar branca. Então, independente do que você acha a meu respeito, vai ter que me respeitar, porque eu sou morena. E isso não vai mudar. Então, a gente tem que ver religião, a gente tem que ver orientação sexual, cultura, etnia, como um ato de respeito. O que a gente não quer pra gente, a gente não faz. Mas a gente não critica, a gente não julga o próximo. Ele que dê conta da vida dele. Por isso que cada um tem a sua vida. Para cada um fazer dela o que achar que for certo e melhor para si. Não é para você ficar tomando conta da vida dos outros, porque você já tem a sua para dar conta. Show? Creio eu que nós entendemos até aqui, né? Então, nós vamos agora para 222 falar um pouco de reprodução humana. Já vimos que a reprodução é um processo que permite a formação de um novo indivíduo. Essa formação envolve diferentes processos que vamos estudar em detalhes a partir de agora, né? Então, vamos lá. Fecundação. A gente já comentou sobre isso na aula anterior, mas eu vou voltar a focar aqui, né? Quando tem a penetração, né? Do genital do menino, né? No caso, o pênis, na vagina da mulher, o que acontece? Tem a ejaculação e aí saem os espermatozoides. Os espermatozoides vão dentro, né, do órgão reprodutor da mulher. Eu vou mostrar por aqui. Depois que tem a penetração por aqui, vocês estão vendo aqui, ó, os espermatozoides, eles procuram o óvulo. Esse óvulo, ele sai daqui de dentro, do ovário da mulher, né? Então, essa mulher, ela, quando entra no período fértil dela, ela ovula. Esse óvulo, ele vai pelas trompas, né? Ele percorre todo esse caminho aqui. Quando a mulher ovula, o óvulo sai daqui, vem, faz esse caminho. E o espermatozoide sobe isso aqui tudo, encontra esse óvulo e fecunda. Quando fecunda, significa que esse óvulo, ele entrou, tá? E aí, esse óvulo vai e se assenta no útero. E aí, a pessoa está grávida.
Quando o espermatozoide não encontra o óvulo, o que acontece com esse óvulo? Ele se junta no endométrio, lá no meio do útero, e depois ele sai como a menstruação, né? Podemos dizer que a reprodução humana envolve fecundação interna ou externa, né? Ela é interna porque ela é a união de dois gametas, o feminino e o masculino, dentro da mulher. Se houver uma barreira física entre o pênis e a vagina, como um preservativo, ocorrerá a fecundação? Não, porque você tem um preservativo, você tem uma barreira, esse espermatozoide, ele não tem como passar. Por isso que a gente diz que quem não quer engravidar, use camisinha. Por quê? A camisinha reveste o órgão do homem, então ele ejacula dentro daquele saco ali da camisinha, então não tem como passar. Se a mulher tiver um DIU, que é um preservativo feminino, né? Ou um anel no diafragma, Ariel, não atrapalha. O espermatozoide ele também não tem como passar, tá? Então, a pessoa não engravida, certo? Então, use camisinha. Bom, eu vou liberar esse vídeo e aí eu dou continuidade na página 223. Quem tiver dúvidas até aqui, pode ir lá no WhatsApp. Se não, pode passar para o segundo vídeo de hoje.